você desobedece a Deus, você escolhe o caminho contrário, quando você foge da presença de Deus, quando você foge dos planos de Deus na sua vida, você está descendo. Você não está subindo na vida, você está descendo na vida. E é isso que a Bíblia diz que Jonas começou a descer. O interessante é que assim que Jonas começou a descer, e para o lado contrário, a Bíblia diz que o Senhor fez soprar um vento e uma grande tempestade começou a assolar e começou a chacoalhar o navio onde ele estava. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem sempre tudo que acontece de errado na nossa vida, nem todas as tragédias, nem todas as dificuldades, nem todos os problemas, nem todas as lutas que nós passamos na nossa vida é culpa do diabo ou culpa do nosso inimigo. Muitas coisas, Deus mesmo que permite que nós passamos por ela, porque Ele está nos querendo ensinar alguma coisa. Então, às vezes, quando as coisas estão muito difíceis, né? Quando as coisas parecem não ter uma solução, não parece ter uma saída, você perdeu o trabalho, né? A lei de imigração apertou mais, né? Você foi parado sem carteira, coisas dessa natureza que nós passamos aqui. Nem tudo isso é culpa do diabo que está querendo nos destruir, nos afastar de Deus. Muitas vezes é Deus permitindo fazer. A Bíblia diz que foi Deus que fez soprar o vento. Então imagine agora, Jonas está num navio, né, cheio de tripulantes, capitão, marinheiro, em alto mar, e de repente a Bíblia diz que o navio está prestes a se arrebentar. Eu estou com uma nova versão internacional aqui, é exatamente essa expressão que a Bíblia diz. Que o navio está pronto de se arrebentar. E a despeito de tudo isso, é Deus que criou aquela situação que eles estão passando. Né? Então, às vezes, nós oramos a Deus, né, Felipe? Nós clamamos a Deus e chegamos à sua presença. Mas é o próprio Deus, às vezes, que está causando tudo aquilo na nossa vida. Não é verdade? E a Bíblia diz que enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia profundamente. É interessante que no Novo Testamento a Bíblia conta uma história mais ou menos parecida. Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que o vento soprava e o barco estava prestes a, né, tornar, virar. Estavam todos ali prestes a se afogarem. E a Bíblia diz que Jesus dormia profundamente. Interessante, né? A mesma expressão. Agora, esse sono em que Jonas estava não é o mesmo sono que Jesus estava. Porque Jesus estava dormindo no barco naquele momento, mas Jesus estava dormindo como homem. Aqui, o sono em que Jonas está dormindo aqui profundamente é um sono espiritual. Enquanto tudo aquilo está acontecendo ao redor dele, na vida dele, em volta dele, Jonas está dormindo espiritualmente. Ou seja, muitas das vezes nós estamos vendo que as coisas estão dando errada fora da presença de Deus. Nós estamos vendo que a despeito de nós termos tomado decisões erradas, a despeito de nós não termos escolhido de fazer a vontade de Deus, nós estamos num profundo sono e não conseguimos enxergar aquilo que está acontecendo. Porque quando nós escolhemos e decidimos fugir da presença de Deus e fugir daquilo que Deus tem para nós, nós perdemos o discernimento espiritual. Nós deixamos de entender o que é que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que é que Deus quer fazer na minha vida, qual que é o plano que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que o capitão do navio chegou e falou com Jonas: Jonas, o que é que você está fazendo? O navio está pronto a se arrebentar, nós estamos prestes a morrer afogado. O navio está prestes a tombar e você está aí dormindo. E às vezes isso acontece na nossa vida, né? We get caught up in the moment, né? Nós ficamos ali bisado, né? Cheio de plano, vou fazer isso e vou fazer aquilo, né? Vou comprar um apartamento no Brasil, vou investir lá,
vou comprar um carro assim, entendeu? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós fazemos vários planos para as nossas vidas e acabamos esquecendo qual que é o plano de Deus para nós. Verdade. E eu quero aqui enfatizar essa noite que a despeito de nós fugirmos, esquecermos, abandonarmos os planos de Deus, Deus não desiste de nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus não desiste de nós. Eu sei que se Deus tem bom humor e se no céu tem apelido, eu imagino que o meu apelido no céu seja Fujão. Eu acho que quando, né, um anjo passa por outro lá e fala aí, olha lá o Fujão. Porque eu já várias vezes já fugi. Já fiz como Jonas, já escolhi ir para o lado contrário. Já tentei, né, seguir o meu próprio caminho. Já tentei pegar o meu navio e ir para Tarsis várias vezes. Já tentei. Mas sempre me deparei com o fato de que Deus não desiste de mim. Aleluia. Glória a Deus por isso. Sempre quando eu achei que o meu navio ia dar a volta ao mundo em 360 dias, eu me deparei com uma tempestade e o meu navio quis afundar. Porque quem tem uma chamada de Deus, quem já teve uma experiência com Deus, como Jonas teve, como você tem, como eu tenho, vai sempre se deparar com as tempestades da vida. Como eu disse aqui no começo, nós vamos sempre nos depararmos com Deus, porque Deus é um especialista em seres humanos. Deus é um especialista nas nossas vidas. Não é verdade? E para encerrar, eu quero encerrar com o seguinte. A Bíblia diz que de repente Jonas despertou do sono, né? A Bíblia diz que o pessoal chegou e falou para Jonas assim, Jonas, diz uma coisa, quem que é o responsável por essa bagunça? O que está acontecendo? Por que é que nós temos que estar passando por isso? Por que essa tempestade? Por que esses problemas? Tudo estava tão bem. E a Bíblia diz que Jonas falou o seguinte, eu sou hebreu, adorador do Senhor. De repente Jonas redescobriu a sua identidade e lembrou que ele era um adorador de Deus. Quantas vezes, gente, nós esquecemos a nossa identidade, né? Quantas vezes nós esquecemos quem nós somos chamados para ser? Quantas vezes nós esquecemos do plano que Deus tem, da obra que Deus tem nas nossas vidas? E o que Jonas diz, depois disso, para mim é a chave de Jonas ter mudado a sua vida. Jonas diz o seguinte, Jonas diz assim, ó. Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Sabe o que Jonas disse? A culpa não é de fulano, a culpa não é de ciclano, a culpa é minha. O segredo de muitas vezes nós darmos a volta por cima é reconhecer que o problema está em nós. Eu muitas vezes já justifiquei a minha situação apontando o dedo para ciclano e para fulano. Naquela igreja eu não piso mais. O pastor daquela igreja é assim. O irmão daquela igreja é assim. Aquela menina é assim. Nós apontamos os dedos para as pessoas. Jonas não fez isso. Jesus disse, não, peraí. A causa dessa tempestade, o problema, está em mim. Uma das coisas mais difíceis de reconhecer como ser humano é reconhecer que o problema está em nós, muitas das vezes. Não é verdade? Jonas não culpou o mau tempo, né? Jonas não culpou a chuva, Jonas não culpou o mar, Jonas não culpou o navio, Jonas não culpou o capitão. Jonas disse, não, o problema está em mim, a culpa é minha.